Caros amigos, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao Instituto Brasil-Israel pelo convite. Como fundador e conselheiro do IB, é uma satisfação estar com vocês nesta importante iniciativa. O IB vem se dedicando ao estudo e à divulgação do tema num momento tão relevante como esse, inclusive produzindo conteúdo relevante no qual eu tive alguma participação, que foi o guia sobre o antissemitismo. Recomendo a todos que analisem, estudem e vejam as explicações constantes naquele guia como uma consequência deste curso que vocês estão assistindo. Eu começo trazendo um pouco da história da Organização dos Estados Americanos, a OEA, na qual cumpro atualmente a função de comissário para o monitoramento e o combate ao antissemitismo nas Américas. A OEA, que nasceu como União Pan-Americana no final do século XIX, em reuniões que tiveram a participação decisiva de Joaquim Nabuco, então embaixador do Brasil em Washington, no seu formato atual, ela surge em 1948, no pós-guerra, juntamente com outras organizações internacionais, como as Nações Unidas, com a assinatura em Bogotá da Carta da Organização dos Estados Americanos, que entrou em vigor em dezembro de 1951. E a organização foi criada com o objetivo de alcançar, entre os seus Estados-membros, conforme está previsto no artigo 1º desta Carta, eu cito, uma ordem de paz e justiça para promover a solidariedade, fortalecer a colaboração e defender a soberania, a integridade territorial e a independência de seus membros. Hoje, a OEA reúne 35 estados independentes das Américas e constitui o principal fórum político, jurídico, social e econômico do hemisfério. Além disso, 69 outros estados e organizações internacionais participam da OEA na qualidade de observadores permanentes. E a organização usa uma abordagem de 4 pilares para implementar seus objetivos: democracia, direitos humanos, segurança e desenvolvimento. E é nesse quadro que foi criado, em junho de 2021, o cargo de comissário para o monitoramento e combate ao antissemitismo nas Américas. O secretário-geral da OEA, Luiz Almagro, editou esse ato e foi feito um processo seletivo e eu fui escolhido e nomeado em outubro daquele ano. Estamos completando quase 3 anos. E entre os itens mais relevantes do mandato ao qual me dedico, eu destaco 2. O primeiro deles, conceber medidas para aumentar a sensibilização para manifestações passadas e atuais de antissemitismo, bem como para o perigo que elas representam para a democracia na região. Em segundo lugar, incentivar Estados-membros e organizações da região a adotarem a definição prática de antissemitismo da IHRA, já adotada por mais de 40 países, pela própria Secretaria-Geral da OEA, governos subnacionais, universidades e parlamentos, o que retomaremos mais adiante. Caros amigos, o antissemitismo é a forma mais antiga de ódio. Não pode ser visto como um fenômeno que acontece no vazio e nem foi trazido para as nossas sociedades por extraterrestres, por pessoas de fora do universo. Ele é, assim, um sintoma de algo mais profundo, de uma tendência social que deve ser analisada como uma ameaça à democracia e uma violação dos direitos humanos. Minorias, quaisquer que elas sejam, devem ser respeitadas e ter a garantia de uma vida segura, num ambiente onde possam prosperar. Do lado do chamado antissemitismo tradicional, com uma formação nazista ou de extrema-direita, nós temos visto em alguns países do nosso continente uma aparente segurança, um certo conforto de que esses pensamentos possam voltar a ser expostos publicamente, de forma verbal ou mesmo por meios violentos. Acontecimentos como a marcha em Charlottesville, 7 anos atrás, ou em Pittsburgh, com o ataque à sinagoga Árvore da Vida, há 6 anos, resultando em 11 mortes, são exemplos concretos dessa tendência
nos Estados Unidos. Relembro aqui que a América Latina foi um dos principais destinos da imigração alemã no final do século XIX e no início do século XX. Um pouco mais tarde, o maior partido nazista fora do Reich podia ser encontrado aqui no Brasil, com praticamente 3.000 membros filiados, espalhados por 17 estados. E após o final da Segunda Guerra, a América do Sul tornou-se uma rota de fuga para ex-criminosos nazistas, especialmente na Argentina, na Bolívia, no Brasil, no Chile e no Paraguai. É a chamada Red Line, a linha dos ratos, que foi analisada com muita propriedade num livro de um advogado internacionalista inglês chamado Philip Sands. Já no campo religioso, outra manifestação do antissemitismo tradicional, o nosso subcontinente foi fundado e desenvolvido sob a influência da Contra-Reforma. Seja pela constituição de tribunais, seja por meio das chamadas visitações, onde não havia os tribunais, as inquisições espanhola e portuguesa estiveram presentes e atuantes em nossa região e estenderam o seu escopo de atuação desde a Península Ibérica até as suas possessões coloniais, onde continuaram a investigar e processar casos baseados em supostas heresias e visando especificamente aos chamados judaizantes, até o início do século XIX. Esses 3 séculos, evidentemente, levaram a uma forte influência na percepção local dos judeus, vistos então como um povo deicida, o povo que matou o Filho de Deus, entre outras qualificações negativas. Não importa que quem condenou Jesus tenha sido um governador romano, a pena de crucificação era uma pena romana e não judaica, e os executores da sentença foram soldados romanos. Mas isso não foi tão importante para essa percepção que acusava os judeus diretamente de serem os assassinos de Jesus, e essa culpa se transmitia de geração em geração. E podemos dizer que isso só começou a mudar há cerca de 58 anos atrás, é bastante recente, com o Concílio Vaticano II e a declaração, a encíclica Nostra Aetate, que relançou a relação da Igreja Católica com o judaísmo em outras bases, e hoje as relações são bastante positivas. Do outro lado do espectro político, na extrema esquerda, temos visto objeções dirigidas a determinadas políticas do Estado de Israel atingirem níveis elevadíssimos, não se limitando a uma crítica a determinadas posições de um governo ou de outro, mas questionando a própria existência do Estado de Israel e a sua consequente deslegitimação. Chamar Israel de Estado de apartheid ou de Estado genocida, como temos visto desde o início da atual ofensiva contra o Hamas, contribuem para a sua demonização, com efeitos negativos sobre as comunidades judaicas em vários países. Vamos voltar a esse tema mais adiante. E o terceiro vértice desse triângulo é o fundamentalismo islâmico. Na América Latina, a Argentina é o exemplo mais importante. Os 2 atentados da década de 90 contra a embaixada israelense em 1992 e contra a sede da AMIA em 1994, que em breve estará completando 30 anos, além da morte do promotor Alberto Nisman, no dia em que iria testemunhar no Congresso argentino sobre o memorando de entendimentos que seria firmado entre a Argentina e o Irã, nenhum dos 3, até hoje esclarecidos, demonstram que a impunidade ainda é uma marca. Aqui no Brasil, um grupo de suspeitos de tentar cometer atos terroristas foi preso antes das Olimpíadas de 2016 no Rio de Janeiro, a chamada Operação Hashtag. Em seus WhatsApps estava, entre outras comunicações, a intenção de atacar alvos judaicos. Há 2 anos, ocorreu a visita de Mohsen Hazei, então vice-presidente iraniano, que está na lista de alerta vermelho da Interpol, a Nicarágua,
na cerimônia de posse de Daniel Ortega como presidente reeleito pela 4ª vez, sem que fosse minimamente incomodado. E por último, mas não menos importante, na congregação Beit Israel, em janeiro de 2022, em Colville, Dallas, Malik Faisal Akram veio do Reino Unido, de onde era cidadão, nascido no Paquistão, mas cidadão do Reino Unido, para tentar libertar uma prisioneira integrante da Al-Qaeda que cumpre pena por tentativa de homicídio em uma prisão que fica próxima à sinagoga. E como ele pretendia fazer isso? Por meio do sequestro e ameaças de morte aos membros da sinagoga que estavam presentes e do seu rabino. Ou seja, há subjacente a essa atitude, como existem em todas as formas de antissemitismo, uma teoria da conspiração. A ideia de que judeus têm poder excessivo e que podem determinar como os acontecimentos se desenvolvem. Esse sequestrador, por exemplo, ele pediu para falar com a rabina Angela Bushdahl, da Sinagoga Central de Nova York. Na sua cabeça, ele imaginava que ela era a rabina-chefe dos Estados Unidos, como se houvesse esse cargo, e que ela teria o poder de influenciar na libertação dessa terrorista que estava presa. Ou seja, os judeus têm um poder desmesurado, são capazes de tomar decisões ou influenciar a tomada de decisões num nível até judicial ou penitenciário. Esse é o antissemitismo que vem do fundamentalismo islâmico, mas que permeia todas as outras formas. E o que nós temos visto, então, é que desde o final da Segunda Guerra, onde uma conduta antissemita, você proferir uma crença que o antissemitismo é algo razoável, era afastado, não se imaginava que isso poderia mais ocorrer, aos poucos ele vai sendo normalizado e vem se tornando um discurso pretensamente legítimo e sendo instrumentalizado como uma ferramenta política de luta de um campo contra o outro, muito mais do que um problema a ser enfrentado ou resolvido. E agrego que políticas identitárias extremas contribuem para esse caldo de cultura, pois, enquanto a extrema-direita não vê os judeus como brancos, ao contrário, né, acusa os judeus de serem os instrumentadores da grande substituição, o Great Replacement, que supostamente vai substituir as populações brancas e cristãs da América ou da Europa, conforme o caso, com imigrantes de outros países, com outra cor de pele, com outras crenças religiosas. A extrema-esquerda, por sua vez, vê os judeus como super brancos e privilegiados, que não seriam merecedores da proteção a que outras minorias têm direito. Então, ao privilégio soma-se o epíteto de opressor, e o opressor não tem muito mais o que fazer senão expiar as suas próprias culpas. Então, junta-se a isso uma ideia equivocada de que o sionismo representa uma expressão de neocolonialismo, e hoje o pecado maior do mundo é ser um colonialista, e aí você tem uma configuração de que, de fato, os judeus, com todo o privilégio, com toda a carga opressiva e responsáveis por um movimento colonialista, não podem ser vistos como vítimas de um preconceito. E eu lembro aqui uma colocação do Yossi Klein Halevi, que é um jornalista norte-americano, mas que fez aliás, que mora em Israel já há muito tempo, que diz que os judeus são sempre associados ao que há de pior. Né? O que poderia ser pior para um tempo em que a religião era o fator fundamental
de uma identidade nacional do que ter matado o Filho de Deus. Não há coisa pior do que essa. Bom, isso é o que os judeus faziam. Na Idade Média, a acusação era de envenenar poços. Isso voltou um pouco na época da Covid, os judeus disseminando o vírus e matando crianças para usar o seu sangue para fazer matzá perto do Pêssar. Isso volta agora também. Os judeus continuam matando crianças, só que agora em Gaza. Não há combatentes, não há homens, só mulheres e crianças são assassinadas. Então, esses mitos vão sendo reciclados. Mas eu volto ao Yossi Klein Halevi. Na época em que o estudo das raças atingiu um estatuto supostamente científico, com Gobineau, com toda a teoria que deu base à estrutura de raças que o nazismo implementou politicamente, qual era o crime dos judeus? Era conspurcar a raça pura. Era por meio do seu sangue impuro que ele prejudicava todo o país, toda a Alemanha, toda a Europa, seja sendo capitalista, seja sendo bolchevista, e era algo que ele não podia escapar, não era algo que, como na época da Inquisição, caso ele se convertesse, ele podia deixar isso para trás. O que também não era bem verdade, mas tinha uma maneira. Agora não tem jeito, ele está condenado por ser o que ele é para sempre, e a solução é a solução final, é o extermínio, é o genocídio. E o que há de pior atualmente, hoje em dia, na época em que se busca a implantação de convenções, de normas, de regras de proteção dos direitos humanos? É ser a nova África do Sul, é ser o país do apartheid, é ser um país racista, é ser um país colonialista. Então, a acusação sobre o Estado de Israel, de novo, que não se confunde com a crítica a determinada política de um governo de lá ou de outro, mas passa a ser uma demonização e de considerar Israel como o judeu do mundo, como o centro do mal, onde o que há de pior está localizado e que não tem outra solução senão a sua extinção, senão o seu aplastamento, porque trata-se de um país, como eles dizem, artificial. Bom, pulando do Oriente Médio para o Brasil, eu gostaria de destacar aqui que nós temos uma legislação bastante robusta para enfrentar o antissemitismo em termos legais. E eu sei que o professor Fábio Tofik Simantobi trata do tema na sua aula, então vou passar um pouco rapidamente sobre o assunto, mas creio que é importante mencionar que antissemitismo no Brasil é crime. Existe uma lei, a lei desde a época dos anos 1950, com a lei Afonso Arinos, que é pioneira na questão do tratamento do racismo, houve várias modificações, e na Constituição Brasileira de 88 há artigos específicos sobre o repúdio ao racismo, o Brasil como uma sociedade inclusiva, que repudia esse tipo de conduta, tanto interna como internacionalmente. E com essa mudança constitucional foi necessário adaptar a legislação ordinária para essa nova visão. Então, tivemos a Lei 7716 de 1989, promulgada um pouco depois da entrada em vigor da Constituição, que já sofreu várias modificações e trata do tema especificamente. O que estava faltando na lei era uma questão específica sobre o antissemitismo. E os que são da área do direito, os que conhecem as questões jurídicas, sabem que a lei se dá também pela interpretação que os tribunais lhes conferem. Então, o Tribunal Supremo do nosso país, o Supremo Tribunal Federal, em 2004, analisou essa questão no chamado caso Elvanger. Que era o caso Elvanger? Um editor neonazista do Rio Grande do Sul, que tinha
no catálogo da sua editora, que tinha o nome de Revisão, né? Ele era um revisionista, ele publicava livros antissemitas, Protocolo do Sábio de Sião, Brasil, Colônia de Banqueiros, Judeu Internacional, e livros da sua própria autoria, onde ele questionava a existência do Holocausto. Ele chamava Holocausto Judeu ou Alemão? Ele fazia isso como uma pergunta. E, enfim, é um caso complexo, mas que no final terminou com uma decisão que se tornou um leading case, onde, entre outras coisas, se decidiu que a liberdade de expressão no Brasil não é absoluta, né? Não pode ter censura prévia, mas também não se pode falar qualquer coisa, né? A liberdade de expressão deve ser ponderada com outros princípios constitucionais, como a dignidade da pessoa humana, como o repúdio ao racismo, como a convivência democrática dentro do Brasil e, last but not least, quer dizer, é importante que o tribunal entrou na questão e decidiu que o antissemitismo pode ser equiparado ao racismo e, portanto, merece proteção legal. E paro por aqui, porque vocês vão ter outras explicações sobre essa questão jurídica. Mas quero trazer que, ao longo dos últimos anos, 2 tópicos tiveram um impacto direto em nosso tema. O primeiro deles foi a própria pandemia, né? Velhos mitos baseados nas teorias da conspiração, como a de que os judeus produziram os vírus ou que israelenses não teriam sido contaminados pelo vírus da Covid, ou que são donos das empresas farmacêuticas, vendendo vacinas, vendendo remédios, de alguma forma lucrando com a situação, se espalhou por muitos países. Eu mesmo escrevi um artigo na revista Veja, em junho de 2020, chamado O Vírus do Preconceito. A gente ainda estava nos primeiros meses da Covid, da pandemia, e já se via esse tipo de comportamento de publicação. E eu procurei demonstrar naquele artigo quanto o discurso de ódio estava se espalhando junto com a pandemia. Por exemplo, anti-vaxxers, né, as pessoas que eram contra a aplicação de vacinas, foram vistas com estrelas amarelas no peito numa comparação ultrajante com as vítimas do Holocausto. E não foi só isso. Eu testemunhei em um processo judicial movido aqui no Brasil contra um advogado e jornalista que publicou uma matéria em seu perfil no Facebook, no qual ele tinha, na época, 300 mil seguidores, falando justamente que israelenses e judeus em geral não foram contaminados pela Covid. E ele pergunta, por que isso teria acontecido? Talvez porque os Rothschild e os Rockefeller são donos das empresas farmacêuticas? Ou porque vendem vacinas e medicamentos, de alguma forma se aproveitando dessa situação? Entre outras afirmações desse nível. Ele foi condenado pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região e, recentemente, o seu recurso especial teve o segmento negado. Ou seja, existem leis, elas devem ser aplicadas, é importante o trabalho que entidades da comunidade judaica fazem no sentido de acompanhar juridicamente esses assuntos, porque funciona não só com a penalização de quem fala e escreve e propõe esse tipo de afirmação, como também em termos educativos para que outros não o façam. O segundo tema que eu gostaria de abordar está relacionado, que tem importância para o nosso assunto, está relacionado às consequências para as comunidades judaicas do mundo todo das manifestações sobre o conflito atual entre Israel e o Hamas, que já está completando 9 meses. Em um conflito anterior, 3 anos atrás, nos Estados Unidos, frequentadores de restaurante que foram identificados como judeus foram atacados em Los Angeles. Outros assediados em Nova York, na Flórida. E em países da América Latina, como Venezuela, México e no Brasil, manifestações nas ruas e nas redes sociais igualavam Israel à Alemanha nazista e a estrela de Davi à cruz suástica.
Em alguns países chegou a haver envolvimento oficial de governos na campanha. E, de qualquer forma, a ideia de que judeus de todo o mundo podem ser coletivamente responsabilizados pelo que acontece no Oriente Médio ganha uma nova dimensão reiterada no conflito atual. Mesmo sem considerar que os judeus não são estrangeiros em seus países onde moram, nós não vemos imigrantes ou refugiados de outros países como alvo em suas novas casas por causa de decisões tomadas pelos governos dos países de onde eles vieram. Assim, quando a Turquia bombardeia o Kurdistão, não há manifestações, felizmente, está correto, contra imigrantes turcos na Alemanha, ou quando a Rússia bombardeia a Ucrânia, instalações civis, hospitais ou escolas, contra russos que vivem ou aqui no sul do Brasil, ou nos Estados Unidos, ou em outros lugares. Não tem cabimento. Mas, contra os judeus, parece que isso é aceitável. É um duplo padrão. E as manifestações não se dão necessariamente em frente a consulados ou embaixadas de Israel, o que seria legítimo. Mas vão se dar em frente a clubes, em frente a sinagogas, com pichações em sinagogas, como nós vimos já por 2 vezes aqui em Santos, e pode ser chamado, sem reservas, pelo seu nome real. Trata-se do antissemitismo. Atualmente, desde o pogrom de 7 de outubro, quando o Hamas atacou aldeias no sul de Israel, matando mais de 1.200 pessoas, estuprou mulheres e sequestrou mais de 2 centenas de pessoas, nós temos presenciado uma nova onda, fortíssima. Um verdadeiro tsunami de antissemitismo na Europa, nas universidades norte-americanas e em vários outros países. Em Colômbia, no MIT, em Harvard, entre outras, manifestações ecoando palavras de ordem do Hamas e com faixas com dizeres que nada tem a ver com soluções pacíficas para o conflito no Oriente Médio, tais como globalizem a intifada, judeus voltem para a Polônia ou sionistas não merecem viver, tornaram-se razoavelmente comuns. E por todas essas razões, a definição de antissemitismo da IHRA, Associação Internacional da Lembrança do Holocausto, pode ser um instrumento relevante e útil para identificar manifestações antissemitas. Nem sempre as pessoas encarregadas desta análise e verificação conhecem o tema ou sabem do que se trata. E há uma grande confusão do que é antisionismo, do que é antissemitismo, do que é uma crítica legítima, do que é liberdade de expressão. Então, a definição da IHRA é bastante simples no seu enunciado. Ela diz: o antissemitismo é uma certa percepção dos judeus que pode ser expressa como ódio em relação a eles. Manifestações retóricas e físicas de antissemitismo são dirigidas a indivíduos judeus e ou às suas propriedades, a instituições da comunidade judaica e a instalações religiosas. E a definição é ilustrada por uma série de exemplos práticos, ou seja, quando se pode comparar a situação em análise a esses exemplos. E eu cito alguns. Pedir, ajudar ou justificar o assassinato ou causar danos aos judeus em nome de uma ideologia radical ou de uma visão extremista da religião. Fazer alegações mentirosas e estereotipadas sobre o suposto poder dos judeus de controle da mídia, da economia, do governo, da cultura ou outras instituições. Acusar a totalidade de judeus de serem responsáveis por delitos reais ou imaginários, cometidos por uma única pessoa, ou mesmo por atos cometidos por não-judeus. Fazer alegações mentirosas, desumanizantes, demonizadoras ou estereotipadas sobre os judeus como tais ou sobre o poder dos judeus como coletivos. Negar o fato, o âmbito, os mecanismos ou a intencionalidade do genocídio do povo judeu nas mãos da Alemanha Nacional Socialista e de seus colaboradores e cúmplices durante a Segunda Guerra Mundial, o Holocausto.
Acusar os judeus como povo, ou de Israel como Estado, de inventar ou exagerar o Holocausto. Acusar cidadãos judeus de serem mais leais a Israel ou às alegadas prioridades dos judeus em todo o mundo do que aos interesses das suas próprias nações. Negar ao povo judeu, e só ao povo judeu, o seu direito à autodeterminação. Por exemplo, alegando que a existência de um Estado de Israel, do Estado de Israel, é um empreendimento racista. Usar os símbolos e imagens associados ao antissemitismo clássico. Por exemplo, alegações de judeus matando Jesus ou o libelo de sangue, que eu citei mais cedo, para caracterizar Israel ou os israelenses. Fazer comparações entre a política israelense e aquelas dos nazistas. Por fim, responsabilizar coletivamente os judeus pelas ações do Estado de Israel. É evidente para quem analisa objetivamente a situação de que judeus que não vivem em Israel têm pouca ou nenhuma influência sobre as decisões dos governos de lá. Nem sequer votam, não podem escolher um determinado partido ou um candidato. Mas a ideia dessa conspiração de que, de alguma maneira, os judeus agem em conjunto para fins inconfessáveis, inclusive a maneira como o governo de Israel conduz as suas políticas e, no caso atual, os seus conflitos e as suas guerras, permeia essa ideia de responsabilização coletiva. E essa definição prática da IHRA tem sido usada, entre outras finalidades, para capacitar policiais, promotores, juízes, educadores, funcionários públicos e entidades de monitoramento de direitos humanos para identificar diferentes manifestações de antissemitismo. Classificar atos antissemitas registrados pela polícia e pelo Ministério Público. Educar novas gerações na compreensão e no reconhecimento da questão. Documentar crimes antissemitas. Avaliar e classificar crimes antissemitas em relatórios de crimes políticos. E medir o risco de ameaças à segurança e fortalecê-la para toda a população de cada país. Vários países, especialmente na União Europeia, onde isso é mais desenvolvido, aplicam essa definição nos seus programas de educação e de formação policial, em material educativo e manuais sobre crimes de ódio, em treinamentos extracurriculares, muitas vezes em conjunto com organizações civis, instituições da comunidade judaica e museus do Holocausto e da história judaica, e estabelecendo sessões específicas de monitoramento online sobre crimes de ódio dentro da polícia de cada país. As manifestações podem ter como alvo o Estado de Israel, encarado como uma coletividade judaica onde vive mais da metade dos judeus do mundo, e, ao mesmo tempo, a definição diz, ao contrário do que alegam seus críticos, que críticas a Israel, quando semelhantes àquelas dirigidas contra qualquer outro país, não são consideradas antissemitas. É perfeitamente legítimo criticar o governo A, B ou C de Israel, como dos Estados Unidos, como do Brasil, como da França, como do México. Não há problema nenhum. O problema é o duplo padrão. O problema é quando você ultrapassa a crítica política legítima e passa a dizer, bom, mas esse é um Estado artificial, esse é um Estado racista, esse é um Estado que não tem razão de existir e aqueles judeus que moram lá ou devem ser mortos ou devem voltar para os países de onde vieram, como se isso fosse possível, ou se eles quisessem fazer isso, e muitas vezes não levando em conta, quando se pensa que todos os judeus que moram lá vieram da Polônia, que mais da metade da população de Israel é proveniente de países árabes ou muçulmanos do próprio Oriente Médio, de onde eles foram expulsos de 48 em diante, em sucessivas levas. E caminhando já para a
a conclusão. As formas mais comuns de expressar o ódio contra os judeus são acusações, difamações, discursos de incitação ao ódio em manifestações públicas, redes sociais, plataformas de comunicação e portais de notícia, muitas vezes evoluindo para violência física, agressões, cerceamento, perseguições e até mesmo assassinatos. Nós temos nos dedicado, em nosso mandato na OEA, a expandir a lista de países que adotam essa definição. Já o haviam feito os Estados Unidos, o Canadá, a Argentina e o Uruguai. Somaram-se ao grupo, desde que assumi essas funções, a Colômbia, a Guatemala e o Panamá. E nós esperamos que mais países se somem a essa lista em breve. E quero dizer que esse trabalho que eu desenvolvo é feito cada vez mais em conjunto com outros países, com outros enviados especiais de países e organizações internacionais, como o Canadá, os Estados Unidos, a Argentina, na nossa região, na Europa, na Comissão Europeia e diversos outros países que criaram essa função porque chegaram à conclusão de que o antissemitismo não é algo que deva ser combatido exclusivamente pelas comunidades judaicas de cada país. Não é justo que seja assim e nem sempre as comunidades judaicas têm a força e os recursos para fazer esse combate. E, além disso, o combate ao antissemitismo é de interesse de toda a sociedade, porque o que começa com os judeus não acaba com os judeus. É um sinal de que algo não está bem nessa sociedade. É um sinal de que a democracia pode estar em risco na medida em que, baseados nessa teoria da conspiração mencionada anteriormente, pessoas acreditam que determinados grupos têm mais poder que outros, que o que é o resultado das urnas não necessariamente reflete a vontade dos seus cidadãos, mas existe alguma influência, algum controle de grupos que têm poder excessivo. Então, hoje, a função de comissário, de enviado especial ou de embaixador, os nomes variam, nós somos mais de 20 em todo o mundo, reflete esse momento em que o antissemitismo passa a ser percebido como uma questão existencial para essas sociedades. Por último, eu creio que nossas principais tarefas atualmente é procurar alternativas legais para combater o ódio online. O debate sobre o discurso de ódio, sobre a sua contenção e a sua regulação, ganhou novos contornos com as mudanças que estamos presenciando nos meios de comunicação, especialmente na internet. E se esse tema já era polêmico nas mídias tradicionais, ele certamente atingiu uma nova dimensão na dinâmica da comunicação virtual. Uma forma de enfrentar essa questão, como já tem acontecido, é as próprias redes se articularem com organizações da sociedade civil que sejam reconhecidas como sinalizadores de confiança, em inglês, trusted flaggers, que identifiquem e denunciem postagens discriminatórias e antissemitas, a fim de que elas sejam monitoradas, seu alcance seja diminuído ou mesmo removido com mecanismos acelerados. É fato que não é possível para as próprias redes, ainda que elas quisessem, e nem sempre elas querem, removerem, diminuírem o impacto ou monitorarem a quantidade de posts que é feita segundo a segundo. São milhões, bilhões. Mas é possível, se houver interesse de que as plataformas adotem regras de moderação de conteúdo, como fazem algumas e não fazem outras, determinadas palavras, determinadas expressões, determinadas imagens sejam removidas rapidamente ou sequer subam
ao ar, uma vez que há mecanismos tecnológicos de identificação desse tipo de postagem e diminuam o impacto desses posts antissemitas, racistas e discriminatórios. Outra maneira, respeitando as especificidades de cada país, é uma combinação desta autorregulação que eu mencionei, com regras de conduta, moderação de conteúdo, com a própria regulação legal das redes, por meio de legislação ou de decisões judiciais. Nos últimos 8 anos, 48 países já tentam regular as redes de alguma maneira. 24 já aprovaram ou apresentaram propostas desse tipo. No Brasil, quase chegou a ser votado no ano passado um projeto, acabou não sendo aprovado e o parlamento continua debatendo o tema de uma maneira bastante lenta e existe muita pressão e muita dificuldade em implementar esse tipo de medida. Acho que ninguém quer que a gente tenha uma volta aos tempos da censura e, ao mesmo tempo, buscar um equilíbrio para que as redes não virem ou não continuem a ser terras de ninguém. Então, não é simples. O Supremo Tribunal Federal tem um processo em análise que está pronto para ser pautado, talvez venha a sê-lo no segundo semestre, então a coisa pode ser resolvida ou por meio de legislação, resolvida não, mas diminuída por meio de legislação ou por meio de medidas judiciais. Em termos internacionais também, já há quem fale em uma convenção internacional sobre o assunto. Mas o fato é que esse é o território onde o ódio se dissemina e nós vemos praticamente um sinal verde para que neonazistas, revisionistas, antissemitas usem isso como uma base para a difusão das suas ideias e algo precisa ser feito. Eu concluo com uma citação da rabina Angela Bushdal, a mesma que foi procurada por aquele terrorista que invadiu uma sinagoga no Texas. Durante uma prédica de Shabat, feita em Nova York já há algum tempo, ela falou que é específica para os Estados Unidos, mas aplicável a todo o nosso continente e, a meu ver, ainda bastante atual. Se você é judeu na América e não se sente desconfortável, talvez você não esteja prestando atenção. Muito obrigado.